convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo 17. Antes, porém, quero convidar você a orar, pedir mais uma vez a iluminação do Espírito Santo. E eu quero reforçar aquilo que o pastor acabou de dizer aqui. Existem muitas pessoas que estão nos assistindo, muitas delas ainda não são adventistas, não são membros da igreja, estão se sentindo tocadas pelo Espírito Santo. O caminho é você estudar a Bíblia e tomar uma decisão ao lado da verdade. Nós estamos falando também para pessoas que já foram adventistas, mas que por algum motivo se encontram afastadas e que precisam tomar uma decisão de voltar aos caminhos de Deus. Deus está chamando você. Hoje é o momento de você ouvir a calma, mansa, serena e tranquila voz de Deus, porque Ele convida você com amor. Então, se você está nessa condição agora, você é um ex-adventista ou uma pessoa que ainda não é adventista, que está ouvindo esta vigília, está assistindo essas pregações, ouvindo essas canções, está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, se manifeste, mande o e-mail aqui que o pastor orientou, também se manifeste nas redes sociais, diga: eu quero seguir a Jesus, eu aceito ser batizado, eu aceito estudar a Bíblia, eu aceito voltar para os caminhos de Deus. Esse é um chamado que Deus está dando para você. Eu tenho a certeza que o momento que nós estamos vivendo agora no mundo é uma janela de oportunidades que Deus abriu para alcançar pessoas como você. Então ouça o chamado do Espírito Santo, atenda a voz de Deus, porque Ele está dando uma grande oportunidade para todos nós, especialmente para você. Então feche seus olhos nesse momento, mais uma vez, para buscarmos a presença de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar uma vez mais a Tua Palavra. Pedimos que fales poderosamente ao nosso coração, que a face de Cristo resplandeça diante de nós nessa noite mais uma vez, diante da qual desejo me esconder para que apenas o nome de Cristo seja exaltado e glorificado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, eu disse a vocês que nós vamos estudar a sétima praga, mas para entendermos exatamente o que a sétima praga significa, é fundamental que a gente entenda o que é a sexta praga, porque a sexta praga, ela prepara o cenário para a sétima praga. Então, eu convido você a abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 16, eu tinha dito para você seguir no versículo 17, mas volte comigo um pouquinho, por favor, ao versículo 12 de Apocalipse 16. Apocalipse 16, versículo 12 em diante, vamos ler a sexta praga, como eu disse, porque ela prepara o cenário para o que ocorre na sétima praga. Diz o texto, Apocalipse 16, versículo 12: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Aqui uma referência à volta de Jesus, e o secamento do rio Eufrates se refere à perda do poder político e da humanidade que a Babilônia mística terá quando ocorrer aqui a questão da sexta e da sétima praga. Versículo 13: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E eu identifico rapidamente para vocês aqui o que significam esses 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São três religiões ou interpretações religiosas apostatadas. E falando claramente a vocês, porque não temos tempo para perder, nem podemos esconder a realidade dos fatos conforme a revelação, esses 3 espíritos imundos se referem ao catolicismo, ao protestantismo apostatado e ao espiritismo, esta confederação religiosa que se unirá no contexto dos eventos finais, no contexto do tempo de angústia e das 7 últimas pragas, para influenciar as lideranças governamentais do planeta para perseguir o povo de Deus, extinguindo a vida do povo de Deus. Então, esses 3 espíritos imundos são 3 matrizes religiosas diferentes que se unificam num ecumenismo para perseguir e influenciar os líderes da terra a perseguir o povo de Deus. Versículo 14 diz: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Portanto, observe que a sexta praga revela o contexto ou o cenário em que ocorrerá uma batalha severa
Então, esses 3 espíritos imundos, que representam 3 religiões que se confederam para influenciar os reis da terra, para perseguir o povo de Deus, eles ajuntam a humanidade para perseguir e ferir o povo de Deus. Diz o versículo 15, preste bastante atenção aqui: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E diz o versículo 16: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, repito o que falei a vocês: a 6ª praga apresenta o cenário em que se darão os eventos retratados na 7ª praga, que passo a ler com vocês agora, a partir do versículo 17, que diz o seguinte: então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Então preste atenção no que está acontecendo aqui. A grande cidade se dividiu em 3 partes. Que 3 partes são essas? Aquelas 3 partes representadas pelos 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que foram retratados na 6ª praga. Eu repito a vocês: a confederação, catolicismo, protestantismo apostatado e espiritismo se unifica. Essa confederação surge e forma o que nós identificamos como a Babilônia mística. Porém, no contexto da 7ª praga, essa confederação ecumênica, ela se dissolve em 3 partes, porque esta Babilônia perde o seu poder com a 7ª taça que é derramada sobre a terra. Isso é muito importante. Tá bom? Então ocorre esse grande terremoto que antecede a volta de Jesus e que ao mesmo tempo faz com que essa grande Babilônia mística, confederação de 3 religiões espúrias, se dissolva e perca a sua autoridade. E diz o versículo 19: e a grande cidade se dividiu em 3 partes, conforme já lemos, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Portanto, a 7ª praga revela que a grande Babilônia perde a sua autoridade no contexto da 7ª praga. Ela é ferida com o cálice da ira de Deus. E diz o texto também que desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, o que nós temos aqui no contexto da 7ª praga? Um juízo que cai sobre a Babilônia mística, essa confederação de religiões espúrias que se unificam para influenciar os reis da terra, para perseguir o povo de Deus. Então a 7ª praga dissolve esse poder, pune esse poder, sentenciado por Deus em seu juízo. Também ocorre um grande, terrível terremoto. Esse terremoto é real e é físico. Esse terremoto abala as estruturas da terra e prepara o mundo para o evento maravilhoso que ocorrerá na sequência, que é a volta de Jesus. Caem também do céu grandes pedras pesadíssimas que ferem os infiéis, que estão recebendo aí o castigo da ira divina. Observe que enquanto o povo de Deus está sendo perseguido no tempo de angústia de Jacó, severo tempo de angústia, debaixo de um decreto dominical e de morte, que ameaça a vida do povo de Deus, ao mesmo tempo os ímpios, aqueles que receberam a marca da besta, estão recebendo o vinho da fúria de Deus sem mistura de misericórdia por meio das pragas. Então o povo de Deus perseguido, ao mesmo tempo é livre desses juízos, e os ímpios, que supostamente estão livres, eles recebem o castigo de Deus e se sentem bastante angustiados, de fato, com o que está ocorrendo em relação a eles. É bom que a gente saiba, é importante saber aqui, que a 7ª praga, ela se desdobra nos capítulos que seguem ao fim do capítulo 16. Portanto, o capítulo 17, 18 e 19 explicam para nós o que é a 7ª praga. Já foi mencionado aqui, e digo de novo que é importante. O Apocalipse
E, na verdade, a literatura apocalíptica na Bíblia, os livros em especial de Daniel e Apocalipse, eles trabalham com o elemento da recapitulação, ou seja, nós temos profecias que são apresentadas em determinados capítulos, depois elas são apresentadas de novo em outro capítulo, com outros símbolos, recapitulando aqueles capítulos anteriores. O Apocalipse também, a literatura apocalíptica também trabalha com a ênfase, ou seja, quando uma profecia apocalíptica, ela é recapitulada em outro capítulo, algum aspecto do capítulo anterior é enfatizado ali, e isso é muito importante, porque aquele aspecto, ele vai ser expandido naquele outro capítulo. Então, o que você encontra na profecia apocalíptica, de Apocalipse e Daniel, é recapitulação, ênfase e expansão de conteúdo profético mencionado anteriormente. Muito bem. Então, como eu disse a vocês, o capítulo 17 é uma recapitulação da sétima praga, uma ênfase do que ocorre na sétima praga e uma expansão desta praga. Tanto o capítulo 17, quanto o 18 e o 19, e eu quero convidar você a dar uma passada rápida por esses capítulos aqui, porque eles revelam detalhes importantíssimos da história do grande conflito e você não pode perder. Bom, no capítulo 17, o que nós encontramos aqui? No capítulo 17, encontramos alguns personagens muito importantes. Primeiro personagem que aparece no capítulo 17 é identificada como a meretriz. Essa meretriz é outro símbolo para se referir à Babilônia mística, que é dividida em 3 partes com o advento da sétima praga. Essa Babilônia mística, esta meretriz, repito, representa a religião espúria que se confedera e se unifica no contexto dos eventos finais para influenciar os reis da terra, as lideranças da terra, para oprimir e para perseguir e para agredir o povo de Deus. Então nós temos aí uma meretriz. Diz o texto bíblico que essa meretriz, ela está vestida de vermelho, a cor púrpura, e ela está sentada sobre um monstro terrível com 7 cabeças e 10 chifres. Esse monstro, identificado aqui como uma besta escarlate, isto é, vermelha. Esta mulher está sentada sobre este animal e ela tem um cálice na sua mão com vinho, que é o sangue, ou representa o sangue dos santos de Deus que foram perseguidos e mortos ao longo da história pela influência dessa religião pagã perseguidora contra o povo de Deus. É muito interessante você observar que existe um paralelo entre o capítulo 17 de Apocalipse e o capítulo 12 de Apocalipse. Porque veja o que ocorre. Nos 2 capítulos aparecem mulheres. Enquanto no capítulo 12 aparece uma mulher vestida de branco, representando o povo de Deus, no capítulo 17 aparece uma mulher vestida de vermelho, representando os inimigos do povo de Deus e que assumem uma religião contrária àquela que é professada na palavra de Deus. Enquanto no capítulo 12 aparece um monstro vermelho, identificado como dragão, com 7 cabeças e 10 chifres, que está perseguindo essa mulher pura, vestida de branco, no capítulo 17 há um monstro muito semelhante àquele do capítulo 12, também vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, só que, neste caso, nós não temos a mulher correndo do monstro, nós temos uma mulher impura sobre este monstro. Observe que há um paralelo entre esses 2 capítulos. Se você juntar os 2 capítulos, quase que você enxerga uma mulher pura correndo da perseguição desse monstro com 7 cabeças e 10 chifres, esse monstro vermelho. E esse monstro agora no capítulo 17, ele está acompanhado de uma outra mulher que influencia ou que incita esse monstro a perseguir aquela mulher pura. Há um outro paralelo muito interessante nesses 2 capítulos, porque o capítulo 12 diz que as cenas da perseguição do dragão com 7 cabeças e 10 chifres se dá no deserto. E se você olhar o capítulo 17, você vai perceber que o anjo dirige João, o escritor, o revelador de Apocalipse, a um deserto onde ele vê esse animal terrível com 7 cabeças e 10 chifres, que tem sobre si uma mulher impura e profana. Interessante isso daí. Bom, é bom que a gente conheça também que esta besta de Apocalipse 17 tem
7 cabeças. Essas 7 cabeças, conforme o método historicista de interpretação das Escrituras, das profecias, que é o método que nós assumimos, que é o método que os reformadores utilizaram, que os adventistas continuam utilizando, essas 7 cabeças representam 7 reinos, ou 7 reis que oprimiram o povo de Deus ao longo da história. Se você for comigo ao capítulo 17, você vai encontrar uma referência a isto aí. Diz que o animal tem 7 cabeças e 10 chifres, e essas 7 cabeças representam 7 impérios. Bom, esses impérios perseguiram o povo de Deus. O primeiro império que se levantou contra o povo de Deus como perseguidor foi o Egito. O Egito foi usado por Satanás para tentar dizimar o povo de Deus, especialmente no contexto do Mar Vermelho. Então, representado aqui o Egito pela primeira cabeça. Depois você tem a Síria, que foi um terrível povo que se levantou para perseguir o povo de Deus e alcançou muitos êxitos em relação a isso, mas Deus protegeu e defendeu o seu povo desta cabeça feroz que se levantou para exterminar o povo de Deus. Depois você tem o Império Babilônico, na sequência o Império Medo-Persa, na sequência o Império Grego, na sequência o Império Romano. Aqui no capítulo 17, o anjo se dirige a João e diz que aquele animal que tem 7 cabeças e 10 chifres, representa reis e impérios, conforme eu disse, e ele diz o seguinte, o anjo a João: 5 desses reinos já passaram no tempo de João. Então, se você fizer uma contagem, você vai chegar exatamente ao Império Romano. Passou Egito, passou a Síria, passou Babilônia, passou Medo-Pérsia e passou Grécia. 5 já passaram. E o anjo diz a João: um existe. Bom, o império que existia no tempo de João é basicamente o Império Romano, e estava ativa esta cabeça perseguidora para o povo de Deus. E esta cabeça perseguidora do povo de Deus, que está acoplada ao animal com 7 cabeças e 10 chifres, vai permanecer perseguindo o povo de Deus durante todo o restante da Antiguidade e a Idade Média, especialmente no período de 1260 anos, quando essa cabeça realmente rugiu, agrediu e feriu, perseguiu e matou muitos do povo de Deus. Porém, o anjo continua dizendo para ele, versículo 10, dos quais caíram 5, capítulo 17, versículo 5, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. Bom, 5 caíram, um existe, Roma, no tempo de João, e o outro que viria duraria pouco tempo. Nós sabemos que Roma durou de João até o fim da sua perseguição em 1798. Roma, apresentada em sua fase pagã e em sua fase papal, durou a 6ª cabeça, portanto, esse período todo. Aqui o anjo anuncia a João que haverá uma 7ª cabeça que se levantará contra o povo de Deus, mas que duraria pouco tempo. E nós interpretamos esta 7ª cabeça, que durará pouco tempo, a coalizão entre a besta do mar e a besta da terra, em outras palavras, entre o papado e os Estados Unidos da América e o protestantismo. Esta coalizão, que se dará no contexto dos eventos finais, expedirá um decreto dominical, e esse decreto representará o exercício perseguidor desta 7ª cabeça. Mas diz o texto que esta cabeça vai durar pouco tempo. Isso está de acordo com o que diz o grande conflito, de que os eventos finais serão rápidos. Essa 7ª cabeça vai se levantar para ferir o povo de Deus com o decreto dominical, e conforme já foi dito aqui, muitos serão presos, muitos serão perseguidos, alguns serão mortos, porque essa cabeça se tornará ativa, ela que está adormecida desde 1798, quando recebeu uma cura, recebeu uma ferida mortal. Esta ferida tem sido curada ao longo dos anos, e esta cabeça voltará a rugir contra o povo de Deus no contexto do decreto dominical. Então, aqui nós temos esse animal que tem 7 cabeças e 10 chifres. Porém, diz o versículo 11, e ele acrescenta, o anjo acrescenta uma informação que é inovadora aqui.
diz o seguinte: e a besta, que era e não é, ele é também o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Observem que as 7 cabeças, que representam 7 impérios que perseguiram o povo de Deus ao longo da história, serão sucedidas por um 8º rei. Não confunda, não é uma 8ª cabeça, o animal tem 7 cabeças. Aqui é dito que haverá um 8º rei, ou um 8º reino, que sucederá o último império das 7 cabeças. Eu disse a vocês que a 7ª cabeça representa a coalizão entre Roma papal e Estados Unidos da América no contexto do decreto dominical. Então, depois disso daí haverá um 8º rei. E que 8º rei é esse? Apocalipse capítulo 17, versículo 11, nos diz a identidade deste 8º rei. Aqui é dito: e a besta, que era e não é, é também ele o 8º rei. Prestou atenção? Quem é o 8º rei? Ele é a própria besta. O próprio animal com 7 cabeças e 10 chifres em sua totalidade é a besta. Então, para você saber quem é esse 8º rei, você precisa saber quem é essa besta escarlate. Alguns elementos aqui no versículo 11 e no capítulo 17 como um todo, nos ajudam a identificar quem é essa besta, especialmente em comparação com outros capítulos do Apocalipse. Por exemplo, a descrição desse animal com 7 cabeças e 10 chifres, é muito semelhante à descrição do animal do capítulo 12. E lembre que o animal do capítulo 12 é um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres também. O animal do capítulo 17 de Apocalipse é uma besta, não é chamada de dragão, é importante que se saiba isso. Porém, ele tem as mesmas 7 cabeças, os mesmos 10 chifres, e ele também é vermelho como o dragão. É muito interessante você saber que o dragão do capítulo 12, ele é o próprio diabo, conforme a própria identificação do Apocalipse, que o dragão é a antiga serpente, é Satanás. E me parece que os dois símbolos são muito similares aqui. É muito importante também você observar o que diz o versículo 11 sobre esse 8º rei. Diz que ele procede do 7 e caminha para a destruição. E antes disso diz que é a besta, essa besta que era e não é. Essa expressão, a besta que era e não é, me parece aqui uma paródia ao nome do próprio Deus, expresso, por exemplo, em Apocalipse 1, versículo 4, Deus o Pai. Lá é dito que Deus o Pai é aquele que era, que é e que há de vir. Deus é o grande protagonista do Apocalipse, e o seu grande antagonista é o dragão, que aqui aparece como besta com essa designação, a besta que era e não é. De novo, repito, uma espécie de paródia ao nome de Deus para representar dois lados opostos que estão lutando por uma causa. E a besta que era e não é, também ele é o 8º rei. É importante você também observar que o Apocalipse, no capítulo 17, diz que esta besta que era e não é, esta besta com 7 cabeças e 10 chifres, besta vermelha, ela sobe do abismo. E o abismo é o local da habitação simbólica de Satanás. Isso aparece, por exemplo, no capítulo 9 de Apocalipse, ao se referir a Apolion, clara referência ao inimigo, que é o anjo do abismo. Isso também e também nós percebemos uma referência em Apocalipse 20, quando o diabo, a antiga serpente, será aprisionada no abismo, o que relaciona abismo e Satanás. E esta besta do capítulo 17, aqui, com 7 cabeças, 10 chifres, igualzinha ao dragão lá, também é uma besta do abismo. Era e não é, numa paródia ao Deus Todo-Poderoso. Então é muito importante você observar isso daqui. No contexto das 7 e últimas pragas, Satanás assumirá por si mesmo o controle da história da humanidade, ele imaginará. Vocês sabem que a 7ª praga significa o julgamento da grande meretriz. Esta meretriz que está sentada sobre esse monstro com 7 cabeças e 10 chifres, num determinado momento da história, especialmente entre a 6ª e a 7ª praga, vai perder seu apoio governamental e popular. É dito que
os reis da terra, sob influência da besta escarlate, vão odiar a meretriz, e a meretriz vai perder o seu poder, cumprindo-se o que diz a sétima praga, de que a cidade, que também é uma representação para a Babilônia mística e a meretriz, vai se dividir em 3 partes. Isso significa que as pessoas vão deixar de seguir a Babilônia mística no contexto da sexta e da sétima praga. Deixando de seguir a Babilônia mística, elas seguirão a quem? O 8º rei, que a profecia do Apocalipse identifica claramente sendo a própria besta com 7 cabeças e 10 chifres, que nós percebemos aqui com clareza que guarda símbolos muito semelhantes com o próprio dragão do capítulo 12, que em outras palavras é o próprio diabo. Isso significa que o diabo por si mesmo liderará o mundo contra o povo de Deus. Agora, você pode estar se perguntando, mas como é que as pessoas vão seguir deliberadamente ao diabo? As pessoas têm medo do diabo. É que você está esquecendo que a Bíblia diz que o diabo vai imitar a volta de Jesus, que ele vai aparecer como se fosse o próprio Cristo. Ele não conseguirá reproduzir exatamente a volta de Jesus, mas ele imitará e enganará muitos. Diz o livro O Grande Conflito, na página 624, preste atenção nisso daqui. Como ato culminante do grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Declara que aqueles que persistem em santificar o 7º dia estão blasfemando de seu nome pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz da verdade. É esse o poderoso engano, quase invencível. Observou o que vai acontecer aqui? Satanás vai imitar a volta de Cristo em algum momento dos eventos finais. Com essa presença de um falso Cristo na terra, esse falso Cristo que vai curar as pessoas, vai falar de forma mansa, esse falso Cristo vai se apresentar como uma liderança que unificará a humanidade. E esse falso Cristo vai trair a Babilônia, que foi um instrumento dele durante muitos anos. E ele mesmo vai entregar essa Babilônia mística, representada com o símbolo da mulher, para o ódio das nações, para que ele lidere por si mesmo a humanidade contra o acuado povo de Deus no final do tempo de angústia. Isso é muito grave, porque o que nós vamos ter aqui é um falso Cristo, com a autoridade, a suposta autoridade de Cristo, para dizer: olha, as pragas estão caindo sobre a terra, estão ferindo vocês, porque a Babilônia mística, essas 3 religiões aí, não tiveram poder para influenciar os líderes da terra para cumprir o decreto de morte que foi expedido lá na 3ª praga. Então, essa Babilônia não pode mais liderar o mundo. Vamos odiá-la, porque é por causa dela que nós estamos recebendo as pragas, porque ela não foi suficientemente capaz para cumprir o decreto de morte contra esses infiéis, verdadeiros responsáveis pelo juízo de Deus sobre a humanidade. Então, Satanás vai trair a Babilônia mística, o falso Cristo vai assumir o controle da humanidade e dirá: morte aos infiéis. E esses infiéis são os guardadores da lei de Deus e do 4º mandamento, que receberam o selo de Deus. O paradoxo aqui é que esses supostos infiéis não estão sendo objeto das pragas, e nenhum deles é morto em nenhum momento do contexto depois do fechamento da porta da graça. Por outro lado, os ímpios, estes que estão sob a liderança desse falso Cristo, estão oprimidos debaixo das pragas e querem uma solução para essa crise instalada no seio da humanidade e recebem a resposta do falso Cristo ou do suposto Cristo. O problema é que a Babilônia mística não teve capacidade para ferir esse povo, por isso nós devemos abandoná-la e agora nós vamos agredir ferozmente o povo de Deus. Este é o 8º rei. Esta é a 8ª operação satânica, a mais terrível operação contra o povo de Deus. Aí você terá realmente o ajuntamento para a batalha do Armagedon. É nesse contexto que o povo de Deus estará perseguido e alcançará o auge da sua perseguição. É nesse momento que o povo de Deus vai entender o que significa exatamente tempo de angústia. É nesse contexto que parecerá não ter mais solução e saída para o povo de Deus. É nesse contexto que o inimigo supostamente vencerá. Bom, porém,
É preciso que você saiba que no contexto da batalha do Armagedon, não existe apenas as hostes do mal. Você sabe que existe as hostes do bem. E as hostes do bem aqui estão representadas no capítulo 19, que é a sequência ainda da 7ª praga, por uma mulher, aqui apresentada como uma noiva. Veja, por exemplo, Apocalipse capítulo 19, versículo 7, que diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se do linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Observe que, enquanto há uma mulher impura, montada sobre uma besta, e esta mulher, vestida de vermelho, é traída por esse próprio animal, aqui do outro lado existe a antagonista desta mulher impura, que é uma noiva, que está se preparando para encontrar com seu noivo. Observe, por outro lado, que esse conflito me parece, nesse momento aqui, desproporcional em termos de força. Porque, no primeiro momento, você tem um dragão ou uma besta com 7 cabeças e 10 chifres que se volta contra uma mulher indefesa, vestida com vestes brancas. Isso aparece no capítulo 12 e é retomado no capítulo 17, 18 e 19. Então, você tem um dragão perseguindo uma mulher e ainda tem uma mulher impura sobre esse dragão incitando contra essa mulher. Então, do outro lado, você tem uma mulher sozinha, vestida de branco. Me parece que essa mulher não tem condições de lutar contra o seu inimigo. Ela está acuada, tem um decreto de morte expedido contra ela, ela não tem saída, parece não ter solução. Mas o Armagedon não termina aí. Há um outro personagem que aparece no Armagedon para equilibrar essas forças e, em realidade, para desequilibrar completamente, porque ele aparece com grande poder e grande glória. E esse personagem é identificado no capítulo 19, versículo 11, que diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. O texto segue dizendo que as ações desse cavaleiro montado num cavalo branco, que representa Cristo, que se levanta para defender a sua esposa que está sendo agredida por esse dragão terrível com 7 cabeças e 10 chifres, esse cavaleiro branco é Cristo, que aparece nas nuvens do céu para defender o seu povo. Então, o que nós observamos aqui na batalha do Armagedon é uma batalha que ocorre num deserto, 2 mulheres, uma mulher impura, do capítulo 17, vestida de vermelho, uma mulher pura, vestida de branco, que está se preparando para encontrar com seu noivo. E esse dia da noiva, da noiva do Cordeiro, se dá exatamente num contexto de muita perseguição. É muito interessante você observar que essa noiva, ela está se ataviando, isto é, se embelezando, se preparando para encontrar com o seu noivo, quando está sendo perseguida. Isto é, o embelezamento da noiva se dá exatamente porque ela se mantém fiel e dependente a Deus, mesmo em face das mais severas provas e tentações e provações que ela experimenta no contexto do tempo de angústia. Você entende como é que alguém se prepara para encontrar com Cristo? É quando Satanás vem agredi-lo com provações e tentações de toda sorte, e essa pessoa resolve dizer não ao diabo e dizer sim para Cristo. É assim que os atos de justiça são atribuídos a alguém que quer se encontrar com o seu noivo, que é o Cordeiro. Incrível isso. E o ápice desse acontecimento, ou dessa preparação para o encontro com o noivo, será no contexto do tempo de angústia, especialmente entre a 6ª e a 7ª praga,
quando a igreja de Deus alcançará o ponto mais alto da perseguição, mas é nesse contexto que ela alcançará o ponto mais alto de seu preparo para o encontro com o Senhor. Ela já está salva e não sabe, seu caso já está decidido no santuário celestial, ela já foi determinada como salva, mas Deus está dando a ela um dia de noiva. Você entende esse linguajar? Um dia de noiva. A noiva vai se casar à noite, então ela passa um dia inteiro numa espécie de spa, se preparando para encontrar seu noivo. O dia de noiva da noiva do Cordeiro vai ser no meio do tempo de angústia, no meio da perseguição. E o embelezamento dela é sua dependência a Deus, é sua fidelidade a Deus, é sua fé a Deus, mesmo diante de severa perseguição e provação. O oitavo rei, o antagonista. O cavaleiro sentado no cavalo branco, o protagonista. Os dois se enfrentam na batalha do Armagedon. Diz o texto bíblico que o cavaleiro montado no cavalo branco aprisiona a besta. Isto é, esse animal que vem oprimindo o povo de Deus, ele recebe uma sentença, ele é ferido e ele é aprisionado. E o capítulo 20 do Apocalipse vai nos explicar que esta é a prisão que Satanás vai sofrer durante o milênio, no qual a igreja estará no céu com Cristo. Portanto, meus queridos amigos, a sétima praga revela a batalha do Armagedon. E na batalha do Armagedon você tem dois exércitos, um liderado por um rei chamado oitavo rei, que é a própria besta com 7 cabeças e 10 chifres. Nós temos uma mulher vestida de vermelho, que ela é abandonada e traída, porque esse é o modus operandi de Satanás, ele trai os seus, mesmo os seus mais terríveis agentes e parceiros. E do outro lado você tem as hostes de Deus, representados por uma mulher vestida de branco, que está fugindo num deserto, que fugiu lá nos 1260 anos, lá do período de supremacia papal, e que agora, no contexto dos eventos finais, volta a fugir nesse deserto, e vem um grande dragão perseguindo essa mulher, uma grande besta. E essa mulher parece desprotegida, parece não haver solução para ela. E quando parece que não há mais solução, aparece uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem no céu. Esta nuvem vai se expandindo e esta nuvem vai revelando o grande exército do cavaleiro montado no cavalo branco. Isto é, Cristo aparece nas nuvens do céu em poder e grande glória e grande majestade. E Ele aparece para quê? Ele aparece para defender o seu povo. O seu povo que se manteve fiel aos seus mandamentos, o seu povo que recebeu a sua lei no coração como selo, o seu povo que foi batizado com o Espírito Santo, o seu povo que não se dobrou diante das ameaças das bestas e do próprio dragão contra ele, o seu povo que foi ataviado e preparado como uma noiva se prepara para encontrar com seu noivo em tempos de perseguição. É nesse contexto que aparece Jesus para defender o seu povo, aprisionar o inimigo terrível, que é esse oitavo rei, e dar ao seu povo de Deus, a seu povo, o povo de Deus, o galardão que eles receberão pelo sangue do Cordeiro. No contexto dos eventos finais, só haverá 2 exércitos. O exército liderado pelo oitavo rei e suas hostes ímpias, que vão ser objeto da ira de Deus, mas ainda por pouco tempo, agredirão ferozmente o povo de Deus. E o outro exército, liderado pelo cavaleiro branco, que é Cristo, que é Miguel, que se levantará em breve para defender o seu povo. Esse exército é composto por gente fiel, que aceitou a lei de Deus no coração e que se manteve fiel a toda prova. Nesse contexto, 2 exércitos, 2 lados apenas. A minha pergunta a você é muito simples e muito direta. De que lado você estará quando essas coisas acontecerem? Quando for efetivamente travada a batalha do Armagedon, de qual lado você estará? Do lado que olhará para o céu e verá o cordeiro, um cordeiro irado, e dirá para os montes: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono.
que pedirá para que as rochas caiam sobre si, como diz o 6º selo do Apocalipse? Desse lado que você estará? Ou você escolherá hoje, estará do lado daqueles que vão abrir os braços e dizer: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos, e na sua salvação nos alegraremos e nos rejubilaremos? De que lado você estará quando aquela nuvenzinha do tamanho da mão de um homem surgir no horizonte celestial? Quando o povo de Deus estiver acuado, acossado pela mais severa e mais terrível perseguição, quando aparentemente não haverá mais solução, de que lado você estará? O convite do Espírito Santo para você nesta noite é muito claro. Deus deseja que você esteja entre aqueles que estão se preparando para encontrar com o Cordeiro. Deus deseja que você componha o símbolo da noiva do Cordeiro, que é preparada, que é ornamentada, que é embelezada num contexto de perseguições e provas, e que é embelezada por sua fidelidade, por sua confiança, por sua fé e por sua dependência irrestrita ao Deus verdadeiro, que se revelará como defensor de seu povo e que se levantará para ferir os inimigos do seu povo, regerá as nações e terá o seu casamento com a sua noiva que se prepara. De que lado você estará? É minha pergunta insistente nessa noite. Eu não posso terminar minha mensagem sem que você tome uma decisão ao lado da verdade. Eu não tenho o direito de terminar esse sermão sem dar a você a oportunidade de dizer que estará do lado das hostes do cavaleiro branco, do cavaleiro sentado no cavalo branco, de que você comporá esse símbolo maravilhoso da noiva do Cordeiro e que você estará pronto para dizer: este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. O convite de Jesus para você é muito claro nessa noite e você não pode recusar. Aliás, você pode, você tem esse direito. Mas eu clamo a você em nome de Cristo que tome uma decisão hoje, onde você está. Você que está assistindo nesse momento ao vivo, ou você que está acompanhando essa gravação em algum momento da história da sua vida, o convite de Deus está chegando a você, a porta da graça está aberta. Diga: Senhor, eu não tenho forças, eu tenho medo, eu sou fraco. Senhor, eu me afastei dos seus caminhos, eu me deixei seduzir pelos prazeres do mundo, eu me encantei pelas forças sedutoras, pelas armas e estratégias sedutoras dos teus inimigos, do teu inimigo, mas Senhor, hoje escuta a tua palavra e digo: eu quero voltar. Ó Deus, me alcança. Por favor, alcança meu coração, me toca com teu Espírito, eu estou aqui, Pai. Se você deseja estar preparado para ser noiva do Cordeiro e quer receber Jesus de braços abertos, você simplesmente precisa dizer: eu quero, eu aceito, me receba, Senhor, me dá o teu poder, me batiza com o Espírito Santo, escreve a tua lei no meu coração, me faz teu servo, tua serva. Se você se encontra afastado dos caminhos de Deus, e essa mensagem está chegando ao seu coração nessa noite como uma força, a força do poder de Deus, e você não quer estar entre aqueles que receberão as 7 últimas pragas, mas deseja estar preparado para encontrar com Cristo, hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia de você dizer: eu quero me rebatizar, eu quero voltar para os caminhos de Deus. Por favor, se manifeste, escreve aí nos comentários: Jesus, eu estou de volta. Jesus recebe a sua decisão. Se você estivesse nessa igreja, eu ia convidar você para vir à frente aqui, porque eu ia orar por você, mas como você não está aqui, você está aí, eu preciso que você se manifeste. Portanto, escreva: eu decido, eu quero me rebatizar. Procure um pastor, procure o pastor Gilson, o pastor dessa igreja, nos procure, nós estamos aqui para ajudar você. Se você deseja, Deus está de braços abertos. Se você porventura ainda não foi batizado nesta igreja, mas essas mensagens estão invadindo sua vida, remexendo suas estruturas, abalando completamente o seu ser, e você entende que a palavra de Deus convida você a uma decisão, e eu digo: Deus está convidando você a uma decisão. Hoje é o dia de você ser salvo, hoje é o dia de você encontrar a salvação, hoje é o dia de você dizer: eu quero, eu aceito, e Deus recebe a sua decisão. Seu nome será escrito no livro da vida e do Cordeiro. Você precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atenda esse apelo, esse convite de Deus para você. As oportunidades passam, e eu entendo que nós estamos sobre uma janela de oportunidades que Deus abriu sobre a face da terra com esta pandemia. É o tempo de você voltar. Eu entendo que os eventos finais vão acontecer em breve. Em breve. Logo, logo, tudo aquilo que foi anunciado aqui, que tem sido anunciado, vai se cumprir diante dos seus olhos. E você precisa estar preparado.
Hoje é o dia de você receber este convite e aceitar este apelo do Espírito Santo para a sua vida. Diga: Senhor, eu vou estar do teu lado. Ó Senhor, me ajude.